A paz do Senhor, povo de Deus, espero que estejam todos bem. Desde a tarde que o Espírito Santo ministrava no meu coração para partilhar um dos meus testemunhos, né? Na verdade, eu estava à espera da sinalização de Deus, que é para partilhar com vocês, e vou partilhando de acordo ao que Deus ministra no meu coração. Eu queria partilhar o testemunho do que Deus fez na minha vida, na cura da minha alma, por causa do abandono familiar. Nós vamos usar a palavra do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmos 27, no verso 10, assim diz a palavra do Senhor. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Começo por me apresentar, sou a pastora Valquíria Samanta Cordeiro Lopes. Tenho 34 anos de idade, sou angolana, sou africana, sou líder da Igreja Apostólica Aliança do Calvário, como alguns irmãos já sabem. E hoje estou aqui para partilhar o que Deus fez na minha vida concernente à área familiar e à cura da alma. Eu sou a caçula da minha mãe, a minha mãe tem 3 filhos. A minha mãe, ela começou a conceber, o seu primeiro filho foi na adolescência, com 15 anos, e nós os três, eu e os meus irmãos, temos diferença de 2 anos apenas. Ou seja, minha mãe com 20 anos já tinha 3 filhos e na casa da sua mãe. E infelizmente a relação dela com meu pai, não sei explicar bem o que aconteceu, mas eles acabaram por não ficar juntos. Ela tornou-se mãe solteira, muito criança, praticamente foi quebrado, né, uma parte da sua adolescência, da sua vida. Ela quebrou um ciclo, isso trouxe consequências terríveis que todos nós sofremos, vivemos, mas pela misericórdia de Deus, nós passamos por um processo de restauração. Conforme eu disse, a minha mãe fez os 3 filhos na casa da sua mãe, que é a casa da minha avó, e lá ficou uma adolescente, uma jovem, à flor da idade, com 3 filhos. Claro que isso criou uma frustração nela. Ela, mesmo que inconscientemente, rejeitou os filhos. Nós fomos criados pela minha avó, ela vivia na mesma casa que nós, mas nós vivíamos como se fôssemos irmãos. Não houve aquele afeto, não houve aquele cuidado, até porque ela era muito jovem. Inclusive, ela nunca fez questão de ser chamada de mãe. Nós crescemos com a nossa mãe a chamar-lhe pelo nome, né? Chamamos pelo nome, e com o agravante de que também não tivemos apoio do nosso pai, nem financeiro, nem emocional. Então, isso criou uma ferida muito grande na minha alma. Eu cresci uma criança introvertida, uma criança que não conseguia socializar, uma criança extremamente nervosa, uma criança extremamente infeliz e solitária. E eu fui carregando esse sentimento até a minha fase adulta. Acredito que os irmãos podem imaginar o que é que causa na alma de um ser humano crescer sem o apoio, sem o amor, sem os cuidados dos pais. A nossa avó nos criou, nos cuidou com muito amor e carinho, mas não é a mesma coisa, até porque nós aqui em África temos um costume, somos muito hospedeiros. Na casa da minha avó, onde nós crescemos, tinha muitos outros familiares e primos, né? Na casa de um africano cabe sempre mais um. Então era uma casa cheia e com certeza não tinha aquele cuidado que um pai e uma mãe poderiam ter, aquela atenção. A minha avó sempre foi muito carinhosa, nunca nos deixou faltar nada. Passamos por momentos críticos financeiramente, porque a minha mãe não trabalhava, a minha avó velha também não trabalhava, nós vivíamos praticamente sendo sustentados pelo irmão da minha avó, que já faleceu, que Deus o tenha, um avô amado, avô Raul, e pelos tios, né? Então, uma vida muito, muito difícil. E desde sempre, tudo que eu mais quis na minha vida era o amor, né? Eu não almejava nada além do amor, porque eu sentia que eu era diferente.
alguma coisa em mim era diferente. Eu sentia um vazio muito grande na alma. Eu não sentia segurança, eu não tive a minha personalidade bem formada. Eu era uma pessoa muito inconstante, uma pessoa, eu nem sei explicar exatamente, mas eu era daquele tipo de pessoa que quando ouvisse alguma coisa que eu não gostasse, ainda que fosse uma bobagemzinha, eu via aquilo como um bicho de sete cabeças, eu me isolava, eu sentia que todo mundo fazia bullying de mim, eu me sentia feia e tinha um vazio muito grande, uma mágoa muito grande na minha alma. Eu não sabia que eu tinha mágoa dos meus pais, isso eu fui descobrir muito mais tarde. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar na psicanálise, comecei a ler. Eu fiz faculdade de gestão de recursos humanos, que também tem um pouquinho de psicologia, mas esse lado de descobrir as emoções, eu comecei a procurar para ver se eu encontrasse alguma cura, alguma explicação. E eu sempre questionei a mim mesma, na altura eu ainda não tinha comunhão com Deus, mas o que tem de errado comigo? Eu me sentia, sempre me senti diferente. Uma pessoa sempre triste, sempre retraída, não tinha alegria, e isso foi piorando. Conforme eu fui crescendo, as coisas foram piorando cada vez mais. E eu comecei a ter comportamentos de uma pessoa depressiva. Pouco falava, queria estar sempre no meu canto, sempre isolada, até o momento, por volta dos 20, 21 anos, que eu pensei em tirar minha própria vida, eu comecei a ter pensamentos suicidas. Então, nessa fase, eu decidi me aprofundar em Deus. Comecei a buscar a Deus com muito fervor. Quando criança, minha família sempre foi católica, eu frequentava a igreja católica, fiz a primeira comunhão e tudo mais. De certa forma, sempre tive um lado religioso implantado pela minha avó, porque a minha avó sempre foi muito devota da igreja católica, mas eu nunca tive um encontro verdadeiro com Deus. Em alguns momentos da minha vida eu senti realmente o meu chamado, mas eu não tinha discernimento, então eu tinha uma sede por amor. Eu queria, nem que fosse uma gotinha, nem que fosse um momento, eu queria entender o porquê daquele vazio na minha alma. Eu quando olhasse para as outras crianças, para as outras pessoas, com pais e mães, família estruturada, eu sempre almejei, sempre desejei isso. Então, quando eu comecei a ter pensamentos suicidas, eu pensei comigo mesma: o amor que eu preciso, eu vou encontrar só em Deus. Mas olha que eu não conhecia Deus, eu não tinha a mínima noção, não sei, foi algo quase que instintivo. Acredito que foi o Espírito Santo que ministrou isso no meu coração, mas eu não sabia na altura, não tinha conhecimento. Então Deus usou uma tia minha, que era muito amiga, era jovem, prima da minha mãe, e levou-me para a igreja. E eu comecei a frequentar os cultos e decidi. O primeiro impacto que eu tive, é um testemunho que eu levo para a minha vida toda, é que eu permaneci na igreja porque eu senti o amor de Deus na igreja. Eu tinha ido para a igreja, era no início, era num culto, não me lembro exatamente se foi culto, que tipo de culto foi, mas houve um momento que eu senti a presença do Espírito Santo muito forte e eu comecei a chorar. E naquele momento Deus usou uma obreira da igreja, a obreira veio e me deu um abraço forte. Naquele momento que aquela obreira me deu aquele abraço forte, eu senti um amor tão grande, uma ternura tão grande, senti a presença de Deus como se fosse Deus me abraçando e eu naquele momento disse, não vou permanecer nesse lugar, porque eu acho que eu aqui encontrei o que eu preciso, o que eu procuro e sem esquecer que para além de não ter recebido o amor dos meus pais, as minhas relações também sempre foram frustradas. Era uma pessoa sedenta por amor e acabei por desenvolver, não sei se é esse termo que eu posso usar, mas era uma pessoa muito carente, tinha carência emocional. E todos nós sabemos que as pessoas carentes emocionalmente são sufocantes.
o amor que eu não recebi dos meus pais, quase que eu procurava nos meus relacionamentos, isso me tornava uma mulher tóxica, então sempre tive relacionamentos frustrados. Era uma frustração atrás da outra e o buraco na minha alma foi aumentando a cada dia. Antes de eu conhecer a Deus, verdadeiramente de eu me envolver com Deus, na presença de Deus, não posso me esquecer de um detalhe importante. Eu cresci uma criança muito pacata, muito caseira, introvertida, justamente por causa das feridas na alma que eu tinha. Mas houve um momento que a minha alma gritava, minha alma chorava de tanta dor, que eu me joguei no mundo. Porque eu queria aliviar a dor que estava na minha alma, eu comecei a frequentar festas, a vida do mundo comum. E quanto mais eu me aprofundava no mundo, mais a minha alma ficava vazia. Eu digo sempre que Jesus é o único que pode preencher o vazio da nossa alma. Nós procuramos o amor, o conforto, o consolo no mundo, mas o que a gente encontra são decepções, uma atrás da outra. Eu vivi isso e eu posso declarar. E eu não estava mal financeiramente nessa altura. Nessa altura que eu me converti, eu tinha trabalho, eu comecei a trabalhar muito cedo, por conta mesmo das necessidades financeiras. Eu era uma adolescente, precisava das minhas coisas, eu estava na escola e claro que a minha avó não tinha dinheiro para custear as minhas despesas. Ela já fazia muito por mim, pelos meus irmãos, dando-nos comida, uma casa, roupa e toda adolescente tinha aquela coisa, então eu lutei bastante, eu comecei a trabalhar muito cedo e nessa fase eu já trabalhava e tinha um salário bom para a minha idade, para a minha fase, para uma menina como eu. E eu estava bem financeiramente, né? No meu contexto, uma jovem de 20, 21 anos e não tinha razões de queixa. Por isso também foi um dos motivos que me abriu a porta para ir para o mundo, porque eu tinha como pagar as minhas despesas. Eu ia para a festa que eu queria, para o lugar que eu queria, para o restaurante que eu queria, porque eu tinha condições para pagar. Mas eu percebi que nem dinheiro, nem diversão, nada, absolutamente nada, preenchia esse vazio da minha alma. Então eu me rendi, eu decidi buscar a Deus. E começou a minha jornada com Deus e eu me apaixonei completamente por Deus, porque em Deus eu encontrei o amor que eu tanto precisava. Eu encontrei a paz que eu tanto precisava. A minha alma era uma alma perturbada. Eu tinha crises de ira descontrolada. Eu já cheguei ao ponto, eu me lembro quando eu era adolescente, eu gritava. Houve uma vez que eu cheguei na cozinha, comecei literalmente a quebrar a cozinha, peguei as louças. Tinha algo espiritual no meio, sim, mas era também algo emocional, as frustrações que eu tinha dentro de mim, toda aquela raiva. E lembrando que eu sempre fui uma pessoa muito silenciosa, muito introvertida, de certa forma eu guardei tudo dentro de mim e havia momentos que eu simplesmente explodia. E a minha relação com a minha mãe naquela altura não era boa, com certeza que não. Esse também, esse lado também tem o lado emocional, eu tenho o lado espiritual, porque mesmo não sabendo, eu carregava uma mágoa da minha mãe por ela não ter me criado, não ter me amado, e era uma relação difícil. Era uma relação difícil. Eu não tinha uma imagem de mãe, porque eu nunca chamei de mãe, ela nunca quis, e era muito complicado, uma jovem cheia de frustrações. E quando eu encontrei o amor de Jesus, a minha vida se tornou mais leve, a minha vida começou a fazer sentido. Eu me apaixonei completamente, comecei a servir, e até hoje eu estou na presença de Deus, e eu fui caminhando com Deus. Deus foi tocando meu coração, Deus foi curando a minha alma. Hoje eu sou uma pessoa curada, Deus restaurou a minha família. Eu e minha mãe hoje somos super amigas. A minha mãe é minha ovelha, faz parte da igreja que Deus nos deu pela graça do Senhor Jesus. O vazio da minha alma foi preenchido, né? Só Deus nos preenche, só Deus nos consola.
Eu era uma pessoa que dificilmente sorria, uma pessoa sempre com um semblante triste, abatido, caído. E Deus é maravilhoso. Deus faz novas todas as coisas. E muito mais Deus vai fazer. Tenho muito amor da minha mãe, graças a Deus. Tenho uma boa relação com a minha mãe. O meu noivo também é uma pessoa muito abençoada que Deus colocou na minha vida. E hoje eu me sinto completa, primeiro pelo amor de Jesus e pelo amor dos meus familiares. Eu só tenho a glorificar a Deus. Essa palavra é para que todos saibam que Deus, Ele renova, restaura todas as coisas. Deus faz tudo novo. As feridas da nossa alma, só Ele pode curar, só Ele pode sarar. Não importa, o inimigo, ele se levanta muito contra as famílias desde o princípio. Nós sabemos da história de Caim e Abel, os primeiros homens nascidos do ventre de uma mulher, que um matou o outro. Então, o histórico de problemas familiares ele é extenso. A própria Bíblia mostra Jacó e o seu irmão Esaú. O inimigo sempre se levantou para destruir as famílias, mas o nosso Deus é o Deus da família. Se você ora, se você luta pela restauração da tua família, saiba que Deus vai agir, vai entrar em providência. Se você é uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida, uma pessoa traumatizada, Deus vai curar a tua alma no poderoso nome do Senhor Jesus. Deus vai trazer alegria, Deus vai trazer paz. Se você é alguém que tem orado, tem buscado a Deus por um companheiro, por um esposo, Deus também vai te abençoar. Deus dará aquilo que você precisa exatamente. Eu não pedi, quando eu orava a Deus por um esposo, eu nunca fui muito específica, mas Deus me deu uma pessoa maravilhosa, exatamente aquilo que eu precisava. Vamos nos casar em nome do Senhor Jesus Cristo. E o meu maior sonho sempre foi construir uma família. E Deus vai honrar esse sonho no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por ti. Rimande rebasse que remande reba. Rimande que rebo, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu és bom e a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Pai, que o Senhor venha tocar em vidas por intermédio desse testemunho. Rimande rebo, que o Senhor venha restaurar famílias. Que o Senhor venha curar as feridas da alma, Deus. A tua palavra diz, ainda que o pai e a mãe se esqueçam, o Senhor nunca se esquecerá de nós. O Senhor sempre estará do nosso lado. Senhor, visita essa pessoa que se sente desamparada, que se sente sozinha, não tem amor, não tem apoio, sente sufocada, Deus. Tu és o refrigério da nossa alma. Entra, Deus, com teu refrigério, com teu amor. Traga paz, oh Deus, restaura as famílias. Abre portas de casamento, Pai. Repreenda as brigas, Deus, entre pais e filhos, filhos e pais. Entre cônjuges, ó Pai, que toda briga na família, todo espírito de contenda seja quebrado, destruído, repreenda todo espírito de orfandade, Pai. E todo aquele que é órfão, Deus, venha se sentir amado, venha se sentir cuidado, protegido, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que não nos abandonará, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.